Sejam bem-vindos à nossa aula de Libras. Meu nome é Marcos e hoje irei apresentar para vocês o contexto histórico da linguagem de sinais, tanto no Brasil como no mundo. Também irei falar um pouco sobre alguns sinais básicos que a gente precisa conhecer para se comunicar na linguagem de sinais e também iremos falar sobre o uso da Libras na educação, desde o ensino básico até o ensino superior. Iremos começar com os sinais referentes ao alfabeto, pois o alfabeto ele é a base para que a gente consiga desenvolver os outros sinais de Libras. Então temos letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esses são os sinais do alfabeto. Como eu expliquei anteriormente, eu preciso desses sinais para conseguir desenvolver todos os outros sinais de Libras. As saudações, os números, as cores, os animais. Por exemplo, o sinal de Oi, que é o que irei ensinar agora para vocês na nossa apresentação básica. Eu faço o sinal de O e I e faço esse movimento. Dessa forma, eu vou estar iniciando uma apresentação para outra pessoa. Oi. Meu nome, e aí você vai fazer a datilologia do seu nome. Para eu falar nome, o substantivo nome, eu preciso da letra U, fazendo esse movimento. Em seguida, você vai fazer a datilologia. Mas o que é datilologia? É você soletrar o seu nome na língua de sinais. Por exemplo, o meu, que é Marcos, M, A, R, C, O, S. Então, fizemos Oi, meu nome é, e aí você faz o seu nome. Outros sinais básicos de saudação. O sinal de bom dia, por exemplo. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. E boa noite, boa noite. Quando eu termino de fazer a minha apresentação inicial, que digo o oi, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, que eu falo o meu nome, eu vou falar o prazer em conhecê-lo, né? Prazer, conhecer você. Então, esses são os sinais de apresentação básica que temos em Libras. Inicia com uma saudação, que pode ser o oi ou o olá, que é o mesmo sinal para os dois, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você se apresenta com o seu nome e aí você vai falar, né? Prazer em conhecê-lo. Irei iniciar explicando para vocês sobre o contexto histórico das línguas de sinais pelo mundo e também da língua brasileira de sinais, que é a Libras. Até o século XV, os surdos eles eram considerados ineducáveis, ou seja, não haviam estratégias das escolas para incluir essas pessoas no processo de alfabetização. As escolas elas não eram acessíveis, não tinham pessoas especializadas para atender a comunidade surda. Então, o que acontecia? Essas pessoas elas não eram alfabetizadas. Por volta do século XVI, foram começando a acontecer algumas mudanças nessa área, principalmente lá na Europa,
onde se iniciou a luta pela educação da comunidade surda. Quem deu início a esse processo foi um francês chamado Edward Rouet, que começou a criação das escolas dedicadas exclusivamente às pessoas surdas pelo mundo. Por volta de 1857, a convite de Dom Pedro II, ele veio aqui para o Brasil para fundar a primeira escola de surdos mudos aqui no nosso país, que na época ela foi chamada de Imperial Instituto de Surdos Mudos. Por que Dom Pedro II ele fez isso? Devido ao fato de na família real ter uma pessoa surda. Então, a partir de 1857, quando teve a criação dessa escola de surdos mudos aqui no país, foi iniciado o processo também da criação da língua brasileira de sinais, que é a Libras. O Rouet ele foi extremamente importante para a comunidade surda, para a educação da comunidade surda, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Em menos de 30 anos, ele fez colaborações imensas para a comunidade. Em 1848, ele fundou lá no país dele, na França, a Escola de Surdos. Em 1857, ele veio para o Brasil, a convite de Dom Pedro, como eu falei anteriormente, para fundar o Instituto Nacional de Educação de Surdos Mudos. E em 1867, no México, ele foi o fundador e o primeiro diretor da Escola de Surdos Mudos de lá. Então, as colaborações dele na área da educação foram extremamente importantes e essenciais para a comunidade. A partir disso, a Libras ela foi criada junto com o Instituto Nacional de Educação de Surdos aqui no país. A sigla Libras ela significa Língua Brasileira de Sinais e é o segundo idioma oficial aqui do Brasil. Assim como as linguagens orais, línguas faladas, a Libras ela vai funcionar dentro do nosso território, dentro do território nacional. Porém, para eu me comunicar na língua de sinais em outro país, eu irei precisar aprender a língua de sinal daquele lugar. A Libras não vai servir para eu me comunicar, por exemplo, na American Sign Language, que é a língua de sinais americana, dentre outras que existem no mundo. A Libras ela é derivada da língua francesa de sinais, misturada com sinais que os surdos brasileiros eles faziam popularmente na época em que ela começou a ser desenvolvida. Então a gente tem aí uma proximidade entre a Libras e a língua francesa de sinais, na questão da sinalização. Tem sinais que a gente vai fazer aqui no Brasil, que se você for se comunicar com uma pessoa surda na França, vai ter o mesmo significado, vai ter o mesmo sentido, assim como o nosso português oral e o português de Portugal. A Libras ela foi sendo criada, ela foi se desenvolvendo, porém, por volta de 1880, houve o Congresso de Milão, que representou uma grande derrota para a comunidade surda. Lá, eles decidiram que as línguas de sinais elas não eram o tipo de comunicação mais adequado para essas pessoas. Os surdos eles deveriam aprender leitura labial. E o que essa decisão ela deu a entender? Que os surdos eles deveriam se adaptar aos ouvintes e não o contrário, Então, com essa decisão, as pessoas surdas elas suprimiram um pouco o uso das línguas de sinais, porém elas não pararam de se comunicar por sinais. E foi esse fato que mais tarde permitiu que as línguas de sinais elas se desenvolvessem pelo mundo, incluindo a Libras. E aí, com essa persistência e com o uso crescente das línguas de sinais, a Libras ela voltou a ser aceita. Porém, a luta pelo reconhecimento como idioma, ela ficou durante muito tempo estagnada. Somente em 1993 deram início a um projeto de lei que buscava regulamentar a Libras como idioma aqui no nosso país. E aí só em 2002 foi que a Libras foi ser reconhecida como o segundo idioma oficial do nosso país. Então observa-se aí um atraso muito grande, uma estagnação no processo de criação e reconhecimento da Libras. Observem que, como eu havia falado anteriormente, em 1857, há muito mais de 100 anos atrás, foi criada a primeira escola de surdos mudos aqui no país. Porém, só em 93, uma história bem recente, em que deu início ao processo
de reconhecimento como idioma e só em 2002, há menos de 20 anos atrás, que a Libras ela foi finalmente reconhecida como uma língua no Brasil. E a partir disso, as coisas elas foram começando a melhorar para a comunidade surda e na questão também da utilização da Libras na educação. Eu irei apresentar aqui para vocês um pouco sobre a cronologia de fatos que envolvem a língua brasileira de sinais. Então, vocês vão ver como tudo envolvendo a Libras é muito recente, é uma história muito recente e que ainda está sendo construída, ainda está sendo desenvolvida, por isso que é importante os estudos na área, é importante quem tem interesse se aprofundar mais, principalmente a gente que é da área da educação. No ano de 2004, foi criada uma lei aqui no Brasil que determinava o uso de recursos visuais e legendas nas propagandas oficiais do governo. Como a gente vê hoje em dia, sempre que tem um pronunciamento de alguma autoridade governamental, né, seja de qualquer nível, desde estadual até federal, vai ter lá a caixinha de tradução simultânea bem no canto da tela e as legendas. Isso é obrigado por lei que aconteça. Em 2010, foi regulamentada aqui no Brasil a profissão de tradutor e intérprete de Libras. Antes disso, não era uma profissão regulamentada. Em 2015, observem como é um fato recente, 6 anos atrás apenas. Foi publicada a Lei Brasileira de Inclusão, né, que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei ela vai tratar da acessibilidade em diversas áreas, como a educação, a saúde, o lazer, a cultura, o trabalho, entre outras. Antes dessa lei, não existia uma legislação, né, fixa que garantisse o acesso e os direitos das pessoas com algum tipo de deficiência em todas essas áreas. O que para a gente é um fato que a gente conhece desde sempre, a gente tem acesso a leis dirigidas para a gente desde sempre, porém, a comunidade surda, dentre outros, não tinham. Assim como a maioria das línguas de sinais ocidentais, a Libras ela tem origem na língua francesa de sinais, como eu havia explicado anteriormente. Quando a gente fala da Libras, a gente deve se atentar ao fato de que a construção de frases dentro da linguagem de sinais ela é diferente da construção de frases no português. Então, muita coisa que temos na linguagem oral, a gente não vai ter a representação em Libras, pois ela visa ter uma comunicação mais simples, uma comunicação mais direta entre as duas pessoas que estão se comunicando. Após essa breve cronologia dos fatos sobre a Libras aqui no país, eu irei apresentar para vocês algumas curiosidades que podem servir futuramente como metodologia em sala de aula, né? Caso a gente encontre, a gente tenha algum aluno com deficiência auditiva ou com surdez, são métodos que podem nos ajudar a incluir essas crianças, esses jovens, nas nossas salas de aula. A organização de frases e informações em Libras ela é diferente do português oral. Então, tem muita coisa que a gente fala na construção de frases do português oral que não vão existir na língua de sinais. A Libras, assim como o português falado, ela também possui regionalismos. O que seriam esses regionalismos? Vamos comparar palavras que existem nas diferentes regiões do Brasil. Aqui no Nordeste, a gente tem um vocabulário muito próprio, que quando você vai falar, por exemplo, com uma pessoa da região Sudeste, ela não vai saber o que significa, e vice-versa. Na Libras também existe essa variação linguística. Tem sinais que só vão existir em determinada região, que em outra região vão ter outro significado, ou que vão ter outro sinal representando a mesma palavra. Quando a gente fala desses regionalismos, entram sinais bem comuns, como por exemplo as saudações, né? Aqui na região Nordeste, a gente vai ter sinais para as saudações, que se você for fazer lá no Sudeste, por exemplo, vai ter outro sinal. No YouTube, quando a gente vai consultar vídeos da linguagem de sinais, vocês encontrarão bastante variações entre um sinal e outro, porém todos vão ter o mesmo significado. Quando a gente vai falar de conteúdo para crianças, principalmente, hoje em dia já existe uma diversidade de conteúdos, principalmente no YouTube. O canal oficial da Turma da Mônica, por exemplo, ele tem uma playlist que é voltada para crianças surdas, né, para comunidades surdas,
que vai ter lá a tradução dos episódios em Libras, para que as crianças que sejam alfabetizadas em Libras, elas consigam consumir o conteúdo daquele episódio. Trazendo para o contexto educacional, é uma ferramenta, digamos que mais atrativa para essas crianças e também uma forma de incluir eles nos espaços educacionais. Lá no YouTube é uma ótima ferramenta de divulgação de conteúdos de Libras, é uma ótima ferramenta de estudos da língua de sinais, porque lá vocês encontram diversos conteúdos sobre, por exemplo, vocês encontrarão lá aulas de matemática, videoaulas voltadas para o ensino da Libras, também para o ensino das disciplinas escolares, né? Para quem está buscando aprender, para quem está buscando se aprimorar ou aprender a sinalização específica de uma determinada área, lá vocês encontrarão diversas opções que podem nos ajudar a manter uma comunicação dentro da sala de aula, caso um dia a gente precise lidar com uma criança, com um jovem surdo no nosso ambiente escolar. Então devemos estar preparados para receber a comunidade dentro da nossa escola. Falando sobre o conceito de acessibilidade nas nossas escolas, como eu havia falado anteriormente, ainda não existe um grande número de escolas acessíveis no nosso país, em todos os sentidos, não só para a comunidade surda, como também para pessoas com deficiência visual, com algum tipo de deficiência motora. Essa acessibilidade ela não existe, né? Existe de forma bem precária. Quando eu falo em acessibilidade, ela vai envolver tudo aquilo, são todas aquelas formas que buscam incluir uma pessoa dentro do ambiente escolar, né? Fazendo com que ela consiga ter o mesmo aprendizado das outras crianças, dos outros jovens que estão naquele espaço e consiga desenvolver também as mesmas habilidades. Sabemos que o professor, né, o profissional que está responsável, ele deve buscar ali a melhor forma, as melhores ferramentas para desenvolver essas habilidades desse aluno. Para que as escolas brasileiras elas estejam aptas a receber a comunidade surda nos seus ambientes, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, principalmente na questão da capacitação dos professores, desde a educação básica até o ensino médio. Acredito que devem ser trabalhadas a língua de sinais, a Libras, de forma mais efetiva na formação superior, não só como uma disciplina optativa e também não só como uma disciplina de um semestre só. Deveria ser trabalhada por mais tempo para que os professores eles chegassem na sala de aula com alguma capacitação, com um certo nível de capacitação, para que essas pessoas fossem incluídas no nosso sistema educacional. Voltando para o contexto educacional, visando a inclusão de surdos e deficientes auditivos, que aqui no Brasil eles somam quase 10 milhões de pessoas, e isso dados lá de 2017, né, 2016, 2017, desde o ano de 2017 as provas do Enem, elas são realizadas também em Libras. Durante os últimos anos foram surgindo várias legislações, né, que buscam garantir o acesso da comunidade surda ao ensino superior. Mas isso nos leva a uma pequena problematização. Se essas pessoas elas não têm acesso ao ensino regular, o acesso delas ao ensino superior ele vai ser inviável. A gente sabe que no Brasil a realidade das questões de acessibilidade ainda é bem precária. As escolas, principalmente da educação básica e da rede pública, elas não estão preparadas para receber um aluno surdo. Muitas vezes o que acontece? A criança surda ela entra na escola e ela tem que sair em algum momento por algum motivo. Por quê? Porque os colegas eles não conseguiram se adaptar, porque os professores eles não conseguiram se adaptar, porque a escola ela não tinha uma mínima estrutura para estar alfabetizando aquela criança. Se acontece nesse primeiro momento, nesse primeiro contato da criança, do jovem com a escola, se acontece essa dificuldade, a tendência é ela sair da escola, né? Ela não ter o acesso ao seu sistema básico de alfabetização. Logo, o acesso ao ensino superior ele vai ser inviável. Hoje em dia, existem leis específicas que tratam do acesso da comunidade surda ao ensino superior. Que tipos de leis são essas? São leis que determinam que
as universidades elas devem ter um intérprete e um tradutor de Libras, caso venha a receber um aluno surdo. Então, é obrigatório por lei que eles estejam preparados para receber a comunidade surda nos ambientes educacionais. Na educação básica, isso ainda não acontece, ainda não é uma realidade. A Libras ela é tida como disciplina optativa nas escolas particulares, nas escolas públicas ainda não existe esse trabalho. Nas universidades federais, universidades públicas, federais e estaduais, existe a disciplina de Libras como disciplina optativa. Propõe-se que daqui a um tempo ela se torne obrigatória na grade curricular dos alunos, tanto das universidades públicas como das universidades particulares. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas que vocês podem estar utilizando para aprender um pouquinho mais sobre a Libras na sua parte prática e também conhecer alguns conteúdos a mais sobre a língua de sinais. Existe um aplicativo chamado HandTalk, que é um tradutor oficial de Libras aqui no Brasil. Ele é um aplicativo que ele vai trabalhar com a tradução de diversas palavras e ele funciona também como um canal do YouTube. O canal do YouTube ele possui conteúdos voltados para diversas áreas. É um conteúdo que é atrativo tanto para crianças como para adolescentes, para jovens, para adultos, enfim, para todos os tipos de idade. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Libras de Sinais, eu recomendo a utilização desse aplicativo, porque ele nos ajuda tanto com o básico, com o nível mais básico de Libras, como com níveis um pouquinho mais avançados, que são a questão da conversação. Também no YouTube, pessoal, existem diversos canais que vão nos ajudar a aprimorar um pouquinho mais os nossos conhecimentos. Vamos supor que um professor da área de português, por exemplo, ele esteja preparando uma aula para um aluno surdo. Vocês encontrarão no YouTube diversas videoaulas totalmente em Libras. Então, são conteúdos que podem nos ajudar a aperfeiçoar o nosso conhecimento sobre a língua de sinais. E um último recado que eu deixo para vocês para quem puder, quem tiver tempo, quem tiver disponibilidade, procurar conhecer um pouquinho mais sobre a Libras. É uma disciplina, é uma área bastante interessante, é uma área que depois que você começa a estudar, você só quer se aprimorar, você só quer aprender mais e mais, e isso é bastante importante, não só para o nosso crescimento pessoal, como também para a inclusão das pessoas nos nossos ambientes, tanto pessoal como ambiente de trabalho. E a nossa atividade, a atividade que eu vou propor para vocês, é elaborar um texto dissertativo sobre o que é a Libras, na visão de vocês, o que é a Libras e qual que é a importância dela para a sociedade de forma geral, no sentido de acessibilidade, e o que o governo, o Ministério da Educação, a gente que é professor, o que podemos fazer para incluir a comunidade surda nos nossos espaços de ensino, tanto no ensino regular como no ensino superior. Então, essa é a nossa atividade que vocês devem me enviar após a conclusão desse vídeo. Espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo e a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham todos um ótimo dia, se cuidem e até a próxima, pessoal. Tchau!